Somos mais de 7 bilhões de seres humanos no mundo. Muita gente, não acham? E, desde o nosso nascimento, estamos nos relacionando com essas pessoas, vivenciando emoções, enfim, sendo influenciados pelo meio que vivemos. São diferentes culturas, variadas ideologias, inúmeros pensamentos. Assim, é difícil demais analisar um indivíduo de maneira isolada, desconsiderando todos os fatores que o fazem membro de uma sociedade. Trazendo para o contexto cotidiano, o indivíduo interage com diversos grupos de pessoas, seja no trabalho, na escola e nas atividades de lazer. Entretanto, em muitos casos, é no grupo familiar que eles vivenciam o maior número de relações de influência. Abordando esses grupos como sistemas, temos então a análise do sistema familiar. Você já se deparou com uma situação em que se sentiu diferente daqueles à sua volta, seja por um pensamento ou por uma atitude? E aí, tentou se adequar a eles para que não seja rejeitado ou ficar destoante do grupo? Pois é, isso é mais comum do que você imagina. E no ambiente familiar acontece o mesmo. Todos os fatores condicionantes da vida e das relações familiares, dessa e de outras gerações, podem influenciar, positiva ou negativamente, a vida de um membro desse sistema, seja através de bloqueios, conflitos emocionais ou até mesmo enfermidades mal explicadas. É com base nesse conhecimento que ganha destaque um método terapêutico revolucionário, denominado constelação familiar sistêmica. Consiste numa abordagem de grupo, cujo objetivo consiste em acessar níveis de consciência necessários para identificar bloqueios e tensões que, de alguma forma, estão condicionando o indivíduo a comportamentos prejudicados ao curso da vida. A psicoterapeuta Maristela Nardi, que trabalha com constelação familiar sistêmica há 5 anos, nos dá maiores informações. Meu nome é Maristela Nardi e trabalho com constelação familiar sistêmica desde 2008. A constelação é uma técnica terapêutica desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger há aproximadamente 40 anos e muito conhecida na Europa. A constelação teve como base o psicodrama. Por ser uma técnica vivencial, é difícil explicar o funcionamento e a abrangência da técnica. Na prática, algumas pessoas que não precisam ter formação específica vão representar o sistema familiar do paciente, pai, mãe, irmãos. Entrando em sintonia com o sistema do paciente, os representantes conseguem sentir o que as pessoas ali representadas sentem. Através da percepção dos representantes, é possível reconhecer a dinâmica do sistema, os sentimentos adotados e as atitudes aprisionantes assumidas inconscientemente. Bert Hellinger teve a oportunidade de viver em vários países e analisar diversos grupos sociais. Durante a realização de seu trabalho, percebeu a existência de uma força oculta que vai muito além das relações ordinárias, a qual deu o nome de consciência pessoal. Consciência pessoal é nossa experiência de culpa ou inocência, que nada tem a ver com valores morais superiores. Pelo contrário, muitas vezes nos cega para o bem e para o mal. A consciência pessoal limita nossas escolhas e nos impinge objetivos que conflitam com os nossos desejos e prazeres pessoais. Nossa consciência pessoal atua de modo a garantir nosso lugar na família, a preservar nosso espaço no pequeno grupo social que chamamos de família. Assim, uma pessoa saudável sente-se deslocada e culpada numa família onde todos são doentes e pode inconscientemente provocar alguma doença psicossomática para se livrar da culpa e pertencer ao grupo. Do mesmo modo, um indivíduo com bons valores morais e que perante o julgamento da sociedade deveria sentir-se orgulhoso por ser uma pessoa do bem, pode sentir-se culpado se sua família for de contraventores. E talvez acabe envolvido em alguma confusão para expiar sua culpa e pertencer ao grupo. Quando se fala de constelação familiar, cabe explicar que se trata de uma abordagem sistêmica, ou seja, o paciente não é visto como um ser isolado no mundo, mas como um membro do grupo ao qual pertence. Damos a esse grupo o nome de sistema. Normalmente, um indivíduo pertence a vários sistemas e todos terão influência sobre ele, principalmente o grupo familiar de origem. Para entender essa outra consciência que vem à tona na constelação familiar, é necessário que nos desvencilhemos do pensamento binário, totalmente limitante e incapaz de explicar o ser humano e suas relações. Assim, não existe bem e mal, certo e errado, bonito e feio, mas uma mente livre de julgamentos e avaliações que permite ver uma gama enorme de possibilidades entre essas definições. Num sistema, todos os membros têm a sua função e a sua importância no grupo. Mesmo as atitudes que a priori poderiam ser julgadas como más ou incorretas, têm sua razão de ser no contexto do grupo. Ainda para Bert Hellinger, através da constelação familiar, podemos observar como a interrupção no fluxo de energia, muitas vezes herdado de experiências familiares negativas como, por exemplo, tragédias envolvendo mortes, doenças e traumas que impactam na vida do paciente. Exemplificando melhor, podemos analisar o histórico familiar de Noel de Medeiros Rosa,
compositor brasileiro, sambista e cantor, identificando experiências familiares negativas. O bisavô cometeu suicídio, a avó se enforcou no quintal da casa em que morava, o pai se enforcou na clínica onde ficou internado por crise de depressão, a esposa perdeu o bebê ao cair de uma árvore e o próprio morreu de tuberculose devido à não adesão ao tratamento. Possível suicídio? O que buscamos na constelação familiar é encontrar uma ótima solução, ou seja, reorganizar o sistema de modo que todos, principalmente o paciente, se sinta bem. Então surge o questionamento: qual a sua aplicabilidade? Não há nenhuma proibição específica no uso da constelação familiar. Ela pode ser aplicada em qualquer problema, limitação, bloqueio ou identificação sistêmica, denominados emaranhados sistêmicos. A constelação pode ser utilizada nas mais diversas áreas, inclusive em caso de doença, tendências suicidas, padrão de perdas financeiras, problemas afetivos, infertilidade, relacionamento interpessoal, também são temas muito comuns na constelação, que há poucos anos começou a ser utilizada em empresas para harmonização de departamentos ou contratações. O constelador deve considerar, entretanto, a disponibilidade interna do paciente para o trabalho, que pode ser facilmente percebida pela reação do próprio paciente ou do seu representante. A constelação não permite só a interpretação dos emaranhados sistêmicos, mas também a solução através das intervenções que levam ao equilíbrio e restauração de ordem dos sistemas. Por último, eu gostaria de expressar a minha visão e experiência pessoal como consteladora. Essa é uma técnica que pode ser utilizada isoladamente, como uma terapia complementar ou ainda como apoio no processo de coaching. É uma fonte incrível de insights e a dramatização da própria vida consegue sensibilizar até os pacientes mais resistentes ou racionais. A constelação permite isolar aspectos do paciente para avaliação, como por exemplo o emocional, a autoestima e as permissões internas. Com isso, é possível equilibrar e amadurecer tais aspectos. Consegue-se, através da constelação familiar, perceber e reorganizar as inversões de papéis presentes no sistema e devolver cobranças, pesos e responsabilidades que assumimos pelos outros. Assim, no final do processo, o paciente consegue obter uma leveza e uma liberdade que desconhecia e sente-se mais inteiro e estruturado para encarar a própria vida. E somente ela. Um juiz da cidade de Castro Alves, no interior da Bahia, tem usado técnicas de psicoterapia para resolver problemas de casais em separação. 60% das pessoas que participaram das sessões disseram que houve melhoria nos conflitos e o índice de sucesso nas conciliações chega a quase 90%. A sala lotada no Fórum de Castro Alves, cidade do sertão baiano, está ocupada por pais e mães em processo de separação, discutindo a guarda dos filhos ou em conflitos pelo pagamento de pensão. Mas, em vez de julgar, o juiz busca o entendimento. Além de magistrado, Sami Stork é terapeuta de família formado na Alemanha. Com uma técnica conhecida como constelações familiares, ele promove encontros terapêuticos para ajudar as partes a solucionar os conflitos. A origem do processo é um conflito de relacionamento. Então, só se resolve com uma solução para o relacionamento. Não adianta extinguir um processo que daqui a pouco as pessoas estão brigando de novo com uma nova ação. O juiz começa falando sobre os vínculos familiares que nunca se desfazem, guia uma meditação e orienta um trabalho prático. As pessoas envolvidas no processo são convidadas a participar. Voluntários representam membros da família de quem se propôs a enxergar de um novo ponto de vista o próprio problema. 4 sessões terapêuticas coletivas já foram realizadas em 2 fóruns do sertão baiano. 60% das pessoas que participaram disseram que houve melhora nas relações que geraram os processos judiciais. Pelo que eu entendi, eu acho que ele vai fazer o mesmo que eu fiz, passar a ter um relacionamento melhor, eu e ele. Também houve conciliações em 88% dos casos. Maurino e Betânia discutiam o divórcio na justiça, depois de um casamento de 17 anos e 2 filhos adolescentes. A terapia no fórum abriu o caminho para a reconciliação. Amamos muito nossos filhos, amo minha esposa, né? E daqui para frente, bola para frente, viver bem, né? Que Deus abençoe nosso casamento.
E se fosse aplicado esse método antes da pessoa entrar com ação, poderia evitar muitas ações judiciais também, com certeza.